Cadar, qual deve ser a hora do término? Cara, tirando qualquer forma de desrespeito, quando o desrespeito impera, são fases de um término. Você tem a primeira fase que você começa a se incomodar com a pessoa, aí depois você começa a perder a comunicação com a pessoa. O penúltimo estágio é a hora que você começa a ter desrespeito pela pessoa. Se chegar na fase do desrespeito, já era pra ter terminado. Já estão atrasados. Mas você ainda tá nas fases anteriores e nela você decide terminar. Por quê? Você tem que terminar na hora que vocês perceberem que vocês estão para caminhos opostos. Eu tive 2 namoros longos antes da Gabi, um de 3 anos e um de 5 anos. Meninas maravilhosas, tá? Princípios, eu não tenho o que falar delas, tá? Eu acho que qualquer pessoa que se relacionarem com essas 2 meninas vai casar bem, vai ter uma boa relação, vai ter uma vida boa, só que a gente tinha caminhos diferentes. Uma achava que eu tinha que me satisfazer em ser soldado fuzileiro, que eu não tinha que ficar nessa vida de ficar estudando, perdendo tempo estudando. Ela queria que eu tivesse me conformado ali, que ela achava que ali já tava bom, já dava pra resolver a vida. Eu lembro que ela não me chamou de ganancioso, cara, mas ela deu a entender, assim, que ela talvez não entendesse o fardo que eu carregava, assim, da minha vida. Mas tá tudo certo. E aí outras coisas, né, na relação não foram alinhando e eu achei que a gente tinha que seguir, aí eu escolhi seguir. A outra relação durou 5 anos, praticamente, se não me engano. E uma pessoa maravilhosa também, não tenho o que falar. Ela tinha um caminho que ela queria... Era mais extrovertida, ela queria viver, viajar, fazer as coisas. E eu só pensava em estudar para crescer. Ela me apoiava, mas nitidamente, olhando hoje de fora, já se passaram 12, 13 anos disso, não, 14, 15 anos disso, eu percebo que eu fazia mal a ela porque eu não deixava ela viver o que ela queria, e ela me fazia um pouco mal porque ela me fazia me sentir incomodado em fazer aquilo que eu fazia. Então, quando a gente terminou, nitidamente os dois cresceram, cada um pro seu lado, mas a má escolha, né, não é que é a má escolha, mas se a gente não tivesse escolhido seguir cada um pro seu caminho, os dois teriam travado ali. Aí ela ficaria, né, quando a conta chegasse, ela ficaria puta por não ter aproveitado como ela achou que tinha que aproveitar, e eu ficaria puto por não ter sido o que eu queria ser. E aí, essa conta ia acabar com o relacionamento. Com certeza. Tu vê, assim, ao longo da vida. Então, assim, o relacionamento tem que ser pra somar. Se a relação não soma, ela tá atrasando você, e aí você tem que deixar seguir. É uma visão madura que todos deveriam alcançar, na minha opinião. E aí, cara, quando terminar, tenha dignidade. Eu luto até por alguém, tá? Pra mostrar o meu valor à pessoa, pra me esforçar. Todo dia eu me esforço pra que minha esposa tenha orgulho de mim. Porque a gente não pode amar nada que não admire. Se não tem admiração, cara, não vai ter amor. A gente até tolera, mas a gente só ama aquilo que a gente admira. Se não tem admiração, então eu luto para que a minha esposa tenha admiração por mim. Isso só é possível se a gente estiver na mesma direção. Se a gente está em direções opostas, por exemplo, nada contra, mas a pessoa que ela tem um viés muito de esquerda, ela não gosta de nada relacionado ao militarismo. Porra, e todas as minhas conquistas de base vieram do militarismo. E aí, todas as minhas conquistas, em vez de eu ter apoio em casa, eu teria um ponto negativo. A gente não teria como dar certo. Eu ia acabar naturalmente em um momento fracassando. Porque a pessoa que mais te influencia é a tua parceira, cara. Então, se você não tem uma parceira que tá na mesma direção que você, cada um para um lado, ela não vai sentir admiração nas suas conquistas. Não vai. E aí, sabe, você tá com uma pessoa que obesa e você quer ser fit. Porra, naturalmente os caminhos são opostos, entendeu? Você vai estar tendo que fazer comida fit e a pessoa, tipo, pedindo grandes comidas que são gostosas, mas que tu sabe que aquilo ali não é pra você, e aí fica aquele incômodo, né? Em grosso modo, seria isso. Você tem uma pessoa que anda pra saúde e a outra muito preocupada com a saúde. Não vai se dar bem. As tuas conquistas, por ganhar 1 quilo, a pessoa não vai admirar. Ela ganhou mais 5, você perdeu 3. Deu mole. Deu mole. Enfim, é pressuposto pra admirar. Então, eu luto por alguém dessa forma, mas eu não luto pra ter ninguém. Eu não luto pra ter ninguém. Uma das primeiras coisas que eu falei isso em todas as minhas relações, pelo menos nessas 3, né, que foram duradouras. Eu falei, eu não tô pra jogo. Eu sou muito ocupado, cara, nos meus propósitos, em conquistar meu reino, pra perder tempo fazendo joguinho de relação. Então, toda minha relação eu sempre avisei isso. Olha, se começar esse negócio de vou provocar ciúmes, vou não sei o que, eu agradeço e saio. E já saí, tá? Eu já tive relações que eu tinha que trabalhar, não pude ir, e aí começou a, tipo assim, a duvidar da minha personalidade, a duvidar da minha negócio. Eu entendo que talvez a formação da pessoa faça ela ser assim, mas eu não jogo assim. Então, meteu um vou terminar. Eu falei, então termine, acabou. Aí depois se arrependeu. Não, tem a dignidade. Eu não aceitei. Eu não tô fazendo joguinho. Isso aqui é muito importante pra mim. Minha primeira relação, cara, duradoura, ela durou quase 1 ano. Não vou falar o nome da menina, né, que não cabe, eu tinha 15 anos.
anos. Eu acho que ela tinha 14 ou 15 também. Ela era um pouco mais nova que eu, acho que coisa de meses. Cara, eu não tinha autoestima, eu não tinha crença de capacidade, eu não tinha visão de futuro. Eu acreditava só no amor ingênuo e puro. Eu achava que se eu amasse muito, fizesse muito pela pessoa, a pessoa gostaria de mim. E aí eu perdi a minha dignidade. Dignidade que eu digo assim, eu ficava me sujeitando, sabe, a estar em ambientes que eu não gostava, fazer coisas que eu não concordava, tipo, assim, não concordava não, mas que não eram, que me agradavam, sabe. E essa garota, ela terminou comigo, e quando ela terminou comigo, ela falou, você é um garoto muito bom pra estar comigo. E ela me dispensou. E eu não tive dignidade. Fiquei choramingando, lembro de ficar dando soco em placa de trânsito e fazendo drama, o caralho. E pra mim as coisas eram todas pra sempre. Eu acreditava no amor romântico, que é uma idiotice, de acreditar assim, naquele imprint, né? O amor é pra sempre. É porque, na verdade é o seguinte, a paixão, ela cria neuromodeladores que modificam a tua percepção cerebral sobre vários ambientes. Ela adapta teu cérebro, então as pessoas mudam por amor, tá? O amor é capaz de mudar uma pessoa, que ela gera tanta satisfação que o teu cérebro reenquadra as coisas para poder ter acesso a toda aquela satisfação. Então, normalmente, esse imprint da paixão, todo mundo vai sofrer. Sofrer não, todo mundo vai ter. E quando você não é maduro, você acha que as coisas são pra sempre. Você acha que aquilo ali nunca mais vai se repetir. Besteira, vai se repetir. As intensidades vão mudar, porque quanto mais você tiver, mais você vai se adaptar. Mas vão sempre se repetir. Só que a gente naturalmente é territorialista. A gente acha que aquilo é nosso. A maioria dos casos, o homem, quanto menos maduro for, ele vai achar que ele é mais territorialista ainda. Então, ele acha que aquela pessoa tem que ser dele pra sempre. Então, é um pensamento meio fracassado, mas instintivamente ele é explicado. O homem vê tudo como território, inclusive as suas relações. E uma relação que gerou tanta satisfação, ele não quer abandonar. Só que eu tinha 15 anos, né, cara? Aí fiquei naquela. E meu pai, cara, ele falou uma coisa muito séria pra mim, assim, que a gente vai falar aqui. O cérebro, ele é sugestivo, cara. O cérebro, ele é altamente sugestivo. Aí eu criei raiva da garota em um momento. E aí, o teu cérebro, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira, ele não sabe o que é raiva, ele não sabe o que é saudade, ele não sabe o que é nada. Ele sabe o que ele pesquisa. E aí você fica pensando na pessoa, a tua caixa preta, onde tá teu cérebro, vai ficar sempre passando aquela pessoa na tua cabeça. Aí quando tu para, como tu teve muito neuromodeladores pela pessoa, ele vai ficar relembrando. Ele vai ficar relembrando. É como se fosse uma droga. Você tem que passar por um período de abstinência. E aí meu pai, cara, com toda a ignorância dele, ele me viu assim, meio xoxo, assim, né? No quarto lá, meio, né? Tipo, ó, vida, ó, azar. Um bobo. Um moleque chorão. Aí meu pai chegou e falou assim, o que houve? Eu falei, não, eu terminei com a fulana. Fulana terminou comigo. Aí ele terminou? Terminou. Então acabou. Apaga número, corta contato. Não fica nessa porra aí de ficar buscando, não. Acabou, meu irmão. Não fica correndo atrás também, não. Segue tua vida. Eu achei aquilo meio pesado, mas, irmão, ele tava certo. Enquanto você não sabe lidar com os seus términos, você tem que fazer o período de abstinência, que é cortar contato. E toda vez que teu cérebro tentar provocar a pessoa, você precisa mudar o foco. Coisas que mudam o foco, outro amor, e aí você começa a entender as pessoas que pulam de uma relação atrás da outra, ou usa como pré-treino, irmão. Pré-treino é muito bom. Não existe anabolizante ou estimulador físico melhor do que coração partido. O cara de coração partido, ele triplica. Por quê? Naturalmente, a decepção causa cortisol. Cortisol é o nosso fenômeno do estresse, mas ele também avisa quando a gente está em estado de sobrevivência. Então ele aumenta a nossa força. Então você fica mais forte. E aí põe mais carga. Logo aumenta mais teu músculo. Então, meu irmão, tomou-lhe um bico. Toda vez que você pensar na pessoa, ocupa sua mente. Seu cérebro não consegue estar em dois locais ao mesmo tempo. A tua consciência, né? Vamos dizer assim. Então, mude o foco. Bloqueia, cause abstinência, já que você não sabe lidar. Uma vez um seguidor, ele tinha terminado e foi um término bem escroto, assim. A garota foi bem escrota com ele. Mas ele tava, porra, ainda assim, naquele efeito ainda do neuromodelador da paixão. E aí eu falei com ele, irmão, faz um negócio. Bloqueia todos os contatos. Você quer terminar? Você não sabe lidar ainda, filho? Corta. Depois que acalmar, você volta. E aí, nesse período de acalmar, tu muda o foco. Ou tu se relaciona com outras pessoas, ou você ocupa a mente, mas busca construir em você, cara. Busca construir o seu castelo. Enquanto você ainda não tem um reino, cara, não se preocupe em ter rainha. O valor do homem, ele cresce. A mulher, ela tem uma fase. Por isso pra ela é mais complicado. Mas o valor do homem cresce. Então o tempo tá a teu favor. Vai construir teu reino. O valor da mulher, ele já é concebido. E depois de um certo tempo, ela tem uma decaída. O homem não. E ele vai crescendo. Então um cara que se separa de uma mulher com 40 anos, ele não consegue ter diversas outras relações. A mulher, às vezes, não. Vai ter uma grande dificuldade. Porque o valor dela começa a ficar inversamente proporcional. Uma coisa que eu não faria, eu nunca ficaria com alguém se eu não achasse que fosse pra ser pra sempre. Porra, dei conta que isso aqui não vai ser pra sempre, eu vou terminar. Pra sempre que eu digo assim,
não tem futuro. Eu não usaria a pessoa como porto seguro, porque é um puta vacilo, cara, pros dois lados. Você às vezes tá atrasando a vida do cara, você às vezes tá atrasando a vida da garota. Então, cara, por mais que seja escroto, é mais homem você chegar lá e terminar com essa garota. Não por essa atual, porque pode ser que não seja ela a onda que vai te levar, como ou todas as outras que você teve em cônjuge foi. Mas pode ser uma próxima. E aí, quanto mais demorar, agora tem 8 anos, daqui a pouco vai ter 12, daqui a pouco tem 14, daqui a pouco com 20 anos junto e você termina com ela. Tipo assim, jogou todos os anos da vida da garota pra procurar alguém. Se não tá bom pra você, irmão, não vai ser uma coisa duradoura, tá na hora de terminar. Deixa a pessoa seguir, é bom pra todo mundo. Ficar forçando coisas só porque em alguma fase da vida imatura vocês conectaram e aí tu fica forçando alguém a te amar, sabe? Aí tenta forçar filho, forçar casamento. Pô, isso eu acho uma furada, cara. Eu acho uma furada. É um desrespeito, sabe, com a pessoa. Eu sigo esse caminho. No vídeo lá, 91, sobre separação, eu falei o quanto a separação pode afetar os filhos, né? E aí falei, pô, coisas que você tem que fazer pra salvar os filhos. Porra, alguns arrombados, cara, sem dignidade, tirou aquilo dali e entendeu que ele tinha que aturar o casamento dele mesmo. Pô, tinha um lá que ele foi traído. E ele tinha que aturar o casamento mesmo sendo traído, porque fazia bem pro filho dele. E ele tava pensando em voltar. Depois que viu o vídeo, eu falei, pô, irmão, eu não disse isso em nenhum momento. É muito melhor pro seu filho um pai forte longe, que ele olha a referência e fala, pô, meu pai é foda, do que um pai fraco próximo. Porque o pai fraco próximo, sem dignidade, ele vai chafurdar o filho dele. Ele vai fazer o filho dele ser fraco. Meu pai se submeteu a qualquer coisa por causa de mim. Ele perdeu a dignidade dele. Porra, faz isso não, filho. A pior coisa para uma criança é ser concebido por um pai fraco e uma mãe puta. Uma mãe promíscua, né? Porque ele não vai conseguir aprender a ter força com o pai e ele vai entender as relações sexuais como oportunismo com a mãe. E aí esse moleque vai ter um grande problema de cabeça no futuro. Porque isso não é o jeito de lidar com o mundo. Sabe, o pai tem que ser o sinônimo de força, a mãe tem que ser o sinônimo de diplomacia. É aquela que ganha sem força, sabe? Aquela que o marido chega agressivo e ela dobra o cara e o cara já fica um cara calmo. É a que ajuda o cara a tirar a armadura. E o cara tem que ser a força. O que, porra, vai caçar, o que vai conquistar, o que vai trazer recurso pra casa. E um cara sem dignidade não tem como ser admirável. E se não é admirável, não tem como ser amado. Então, pelo amor de Deus, não confunda minhas palavras. Basicamente, o que eu quero com esse vídeo é que você entenda que relações, elas são um passo importante para a vida, mas elas não necessariamente são para sempre. Se você tem uma relação e ela tá indo para caminhos divergentes, não precisa chegar na fase do desrespeito, né? Mas só de estar indo para caminhos diferentes, se vocês não conseguem se alinhar sem um anular o outro, deixa seguir, é mais justo com os dois. É natural que você tenha um efeito impactante quando você perde alguém que você gosta. É natural que você fique fudido, por mais que você seja maduro. Mas lembre-se que teu cérebro, ele é sugestionado. Pratique a fase de abstinência, mas não ocupe sua cabeça com nenhum sentimento de raiva, dor, ou medo sobre a pessoa. O que será que ela tá fazendo? Apaga. Toda vez que você sentir isso, paga uma flexão, vai treinar, porque isso vai te deixar forte, shapeado, e aí você volta a ser um cara admirável. O homem tem que conquistar reino. Essa é a missão dele. Se ele chega aqui pra mim, antes de conquistar reino, e tá preocupado com rainha, eu sei que ele vai tomar no rabo. É da vida isso. É da vida. Todo mundo que quis conquistar a rainha sem ter reino, depois tomou no rabo. E, cara, não confunda lutar pela sua família com lutar por alguém. Tenha dignidade, tenha hombridade, porque ninguém ama algo que não é digno, certo? Você se sujeita, que nem eu me sujeitei na primeira relação, a várias coisas que eu não concordava, depois você fica sem a pessoa e sem sua dignidade, aí isso é caro demais. Depois do meu primeiro namoro, eu sou muito grato a ela, tá? Ela me deu uma aula de cifudência, ela me deu uma aula, me bagunçou, me deixou bobo, caraca, mas foi necessário, eu era garoto imaturo, não tinha experiência, ninguém me deu aula disso. E aí, cara, as próximas relações eu coloquei na minha cabeça, a minha dignidade primeiro. Teve uma relação, aconteceu uma parada que eu não gostei, falei, tem uma relação seguinte, a gente começou a namorar fazia 3, 4 semanas. Aconteceu uma parada que eu não gostei, que eu não concordei. Mas eu não quero isso pra mim, me afastei, término. Eu comecei a botar minha dignidade em primeiro lugar. Isso melhora o meu valor, porque você naturalmente, cara, não pode ser amado se você não é admirado. Você se sujeita a qualquer coisa, você se coloca de joelho, você se humilha. Tudo porque você acredita no amor romântico, você não quer aceitar perder aquele território. Nada é teu, filho. O estoicismo ensina isso, nada é teu. Só tuas reações. Então não perca a sua dignidade, é muito caro. E no final você vai ficar sem o que você quer e sem a dignidade. Porra, 2 prejuízos. Guarde pelo menos a sua dignidade. E vida segue. Mude o foco, busque o objetivo. Lembra que teu cérebro é sugestionado. Ele vai ficar buscando aquilo que você pensa. Teve um problema com a pessoa, terminou, decidiu terminar, romper, acabou. Mas tem que ser homem, entendeu?